opinião do senhor José Cabral. José Cabral, olha, seu Paulo, eu vou me corrigir aqui, eu vou decorar esse nome, nunca mais vou esquecer, seu Paulo. Olha que mancada, seu Paulo. Acontece. Tá bom, então, seu Paulo. Então é isso aí. Agora nós vamos para a entrevista com o senhor Sérgio Cabral. José Cabral, senhor José Cabral, muito obrigado por mais uma vez por atender nosso convite. Muito bem acompanhado, né? Dessa vez, mais uma vez com a sua esposa, com o Lucas, né? Esse é o herdeiro, né, seu José Cabral? É isso aí. Então o senhor, em primeiro lugar, bom dia. E como que o senhor está vendo, como que o senhor viu tudo isso aí que aconteceu na cidade de Sorocaba essa semana aí? Bom dia, Wagner, bom dia, professor Paulo, bom dia, Luiz Gustavo, José Ferreira, presidente da rádio, Lucas, que me acompanha, Denise, os ouvintes da Rádio Cultural. Uma satisfação imensa estar aqui com vocês novamente, nessa manhã de sábado ensolarada. Bem, Wagner, a cidade de Sorocaba, como vocês já falavam antes da nossa chegada, e falavam muito bem, ela vive um processo de ebulição, né? E marca, na verdade, professor Paulo, o fim de uma fase e o início de outra, né? De forma pioneira, a Sorocaba, num processo propiciado, criado pela Câmara Municipal de Sorocaba. O senhor Paulo está em êxtase ali, porque ele falou que essas palavras que o senhor está pronunciando foram as palavras dele no início. Só que eu falei, eu não sou tão otimista assim. Agora o velhinho, filma a cara do velhinho com uma hora pra gente. Ele está em êxtase, fala, né? Por favor. Mas marca-se um momento, né? Marca-se um momento. Quer dizer, na verdade, tem uma resposta para isso. E a gente vê que Sorocaba é uma cidade antiga, uma cidade com mais de 400 anos, quase 500 anos. E a gente percebe que a política em Sorocaba era uma política oligarca, né? O poder se revezava na mão das pessoas. E com o passar dos anos, essa sistemática vem se alterando. Isso é produto da democracia, isso faz parte, né? Novas pessoas vêm para o cenário político com a cabeça diferente. O direito acompanha isso. Então, os jovens, a dinâmica, o Facebook, a internet de modo geral. E hoje nós temos o quê? Assim, a voz da rua foi para a Câmara, foi para o Senado, foi para as Assembleias Legislativas, e hoje o parlamentar tem que dar antes de dar um retorno para o seu partido, ele precisa dar um retorno para o cidadão. É isso que a gente está vendo, né? Ele vai votar depois de um processo de cassação. Às vezes esse termo é uma tecnia, né? A Constituição não quer que diga cassação, quer que diga afastamento ou perda dos direitos políticos, né? Como o decreto que cuidou disso é um decreto de 1967, um decreto antigo, né? Ainda o termo está lá como cassação. Mas, enfim, o que se tem é isso, é o marco de um novo tempo, né? Hoje, o povo de Sorocaba tem que entender que assim, a política mudou, a dinâmica de se resolver os problemas também se alteraram, e enfim, é um novo cenário que se cria aqui em Sorocaba em razão desse momento político. A propósito, senhor José Cabral, com relação a essa cassação, o senhor prefeito lá, ele vai ter algum impedimento agora? Por exemplo, ano que vem nós temos aí novamente eleição agora para o Legislativo. Será que ele vai estar impedido de participar desse pleito? Olha que coisa, Wagner. Inicialmente nós temos, né, assim, o afastamento dele. É isso que está posto pela Câmara Municipal de Sorocaba. Tá? Agora veja, como vocês também já adiantaram aqui, acho que o Luiz Gustavo falava isso junto com vocês antes da gente chegar aqui. Essa história, quer dizer, juridicamente, ela sequer começou. Ela começa a ter agora. Assim, você tem assim, o fim de um processo administrativo político pela Câmara, e agora entra em cena o Poder Judiciário. Né? Ontem nós ficamos sabendo que, Lucas, que o vereador Anselmo Neto ajuizou um mandado de segurança, né? Porque ele percebe, ele nota, e a nossa visão também vai mais ou menos nessa linha, que as posturas da Câmara Municipal, sobretudo o regimento interno, foi violado. Né? E quando esse regimento é violado, cabe ao parlamentar, ele é legitimado para propor uma ação chamada mandado de segurança. Então, o Poder Judiciário não foi instado, não foi provocado para o senhor Paulo para falar sobre isso ainda. Ele startou isso agora, Wagner. Então, assim, para essa semana, nós teremos uma semana extremamente acalorada, os debates acalorados, em razão de um posicionamento que o Poder Judiciário deve dar em razão das provocações que lhe foram feitas. Inicialmente, esse mandado de segurança ajuizado
o Anselmo, tá? E também, né, o prefeito afastado, né, melhor, o prefeito afastado, Crespo, certamente também ajuizou a sua ação perante o TJ de São Paulo, já que o foro dele é lá no TJ de São Paulo e não aqui na comarca de Sorocaba. Inclusive ele marcou um pronunciamento para hoje, né, Isso. 12 horas, onde ele vai trazer aí qual vai ser o percurso, vamos dizer assim, que ele vai tratar aí para como ele vai querer voltar, o que ele vai fazer para tentar voltar a ser prefeito da cidade de Sorocaba. Né? E com relação ao Anselmo Neto, de fato, ali, para quem estava assistindo a sessão, foi tudo muito rápido que decidiram tirar ele e colocar o JP. Né? E ele, inclusive ele tentou justificar, e uma das falas do presidente da Câmara falou assim, não tumultua, vereador. Ou seja, ele se viu meio que sozinho ali, aquela plateia enorme. Se ele de fato que tentasse justificar, e agora se embasando na Constituição, no documento da casa lá, ele corria o risco de as pessoas de fato ele ter que sair ali com escolta. Então ele se recolheu. Eu senti assim meio que uma opressão ali em cima do cara, não deixavam ele falar. Não estou falando se ele está certo ou está errado. Eu estou falando simplesmente que a ideia parece que, pelo fato de já estar na 9ª hora, indo para a 10ª hora, eles estavam querendo encerrar aquilo de qualquer jeito. Né? E isso daí, infelizmente, a meu ver, a justiça, ou algo quando você quer fazer justiça, não deve ser tão rápido assim, né? As coisas têm que ser pensadas. Né? Mas assim, com relação a esse fato específico, tem alguns pontos, professor Paulo, que precisam ser esclarecidos. Né? Precisam ser esclarecidos. O que foi levantado ali naquele momento, em relação ao Anselmo, é a questão dele estar impedido de votar. Porque na condição de secretário, o senhor ex-prefeito Crespo, ele havia acompanhado algumas oitivas, algumas falas de testemunha. Agora veja, ele não representava a questão jurídica sem paixão. Né? Se não é contra o prefeito, não é também contra a prefeita que assumiu, não é contra Anselmo, a questão é judicial, a questão é jurídica, a visão do direito sobre esses aspectos. Enquanto secretário, ele representava o poder executivo. E ele, a estrutura concebida dos 22 secretários, ele era o chefe dos secretários. Então, dentro daquela estrutura tem um secretário que, em tese, comanda os outros. Mais ou menos o que a gente chama de secretaria de governo, né? Embora o nome tenha mudado um bocadinho, mas a atribuição é de secretário de governo. Ele acompanhou, por exemplo, a oitiva do prefeito. Ele entrou na sala onde estava havendo as oitivas pela comissão processante e lá ele permaneceu assistindo aquilo. Não houve, pelo menos o que a gente vê, a participação efetiva dele no sentido de intervir, mesmo porque não pode. No processo só falam as pessoas que são partes e os advogados, os procuradores. E quem preside, naquele momento, o professor Paulo precisava presidir de modo imparcial. Então ele estava lá sentado, não como advogado, como secretário, né, e acompanhando aquilo que foi dito, acompanhando 2 ou 3 pessoas. Juridicamente, isso não o torna, essa é a minha percepção como advogado do direito constitucional, cadeia constitucional, isso não o torna impedido. Isso não é motivo para torná-lo impedido. É porque isso fazia parte de um procedimento enquanto ele estava no poder executivo. Agora veja, o prefeito, à época, tentando ficar com obter o voto dele, né, faz com que ele vá para a Câmara. Lá é um outro cenário, ele deixou de ser do Poder Executivo e passou a ser do Poder Legislativo. Ali ele é juiz da causa, né? Ele é juiz da causa. E naquele momento, em plenário, foi arguído que ele não poderia participar da sessão, tendo em vista que ele havia acompanhado as oitivas. Já adianto aqui aos ouvintes da Rádio Cultural, e vocês que estão aqui comigo, que isso vai dar uma grande discussão judicial. E já adianto, o direito não trata isso como impedimento. Mas, então, só para concluir, Wagner, o que eu quero dizer é o seguinte, que na minha percepção ele tinha totais condições de exercer o voto ali. Agora, como você bem disse, tem um tempero que não é o tempero jurídico, é o tempero político, pressão popular, né? Essa é a casa lotada, uma sessão de 10 horas, finalizando, quer dizer, eu até ficava pensando que os ânimos poderiam se alterar e as pessoas podiam partir com uma grande fato, né? Então é isso. Desculpa, Wagner, aqui. Não, com relação a isso mesmo. E quem, na verdade, essas oitivas não tornaram-se públicas depois? Essas oitivas que ele está sendo acusado, que ele participou, não se tornaram públicas? Wagner, então,
Boa. Wagner, a questão é a seguinte, né? Quem preside a comissão são os 3 vereadores da comissão processante, né, Lucas? Não me lembro quem são os 3. Fala aí pra gente quem são os 3. Silvano, do PV, o Fausto e, se eu não me engano, não me lembro o terceiro, mas tenho certeza que é o Fausto Pérez e o Silvano, eu acho que o Vitão também. Os três. Tá, pois é, os 3. O Fausto foi... Quem presidia era Fausto, né? Fausto era o presidente. Então, naquele momento, assim, ó, o Fausto que presidia, ele poderia estabelecer, Wagner, que não poderiam participar das oitivas a não ser os advogados e a pessoa que fosse falar. Quer dizer, então, assim, naquele momento que o secretário estava lá, não foi dito isso. Então, né, ele permaneceu lá. E uma outra coisa que nós acompanhamos é que toda a fala da comissão, todo o processamento da comissão, foi feito meio que em sigilo, né? Assim, nós não tivemos nenhum vazamento seletivo, não é mesmo? Porque esvazia. Se você fizer uma oitiva em público, esvazia. Né? E não pode esvaziar. Quer dizer, é preciso... O direito, ele quer que ocorra com os rigores determinados pela própria lei. Para quem não tem essa facilidade com o direito, o que é esvaziar, senhor? Esvaziar é o seguinte, se você é juiz, você é promotor e o advogado, nós estamos fazendo aqui uma audiência, tá? E nós abrimos, por exemplo, para todos, para a imprensa, tá? Para a imprensa, né? E tornamos isso público, esse ato público, né? A opinião pública toda, tá? Passa a ter e nesse primeiro instante, antes de nós fazermos aqui o nosso juízo de valor, extrair daquilo um resultado que vai interferir de modo negativo ou positivo na vida de alguém, porque o direito não faz outra coisa senão interferir na vida das pessoas, quando as pessoas não conseguem viver em harmonia. Então o direito vai lá para solucionar. E nem sempre o resultado é bom para as duas partes. Não há resultado bom para as duas partes. Há resultado que às vezes é bom para um e para outra não. Quer dizer, em direito duas pessoas não ganham nunca, né? A não ser na conciliação, né, que é antes da etapa da judicialização. Então esvaziar significa isso, significa assim, tornar público aquilo que neste primeiro instante não se deveria. Né? Aí se cai na opinião pública e vira, né, assim, uma maluquice, porque cada um é juiz, cada um é promotor, cada um é advogado, e torna, na verdade, às vezes até direcionando para um resultado que não é o resultado jurídico, é o resultado político. Né? Então esse esvaziamento é perigoso. Então, você citou uma coisa, do jeito que está indo para... vai dar o que falar. Ou seja, um juiz pode interpretar que houve participação, outro juiz pode dizer que não. Pode, professor Paulo, pode. Então, professor Paulo, então, com relação a esse mandado de segurança, embora não tenha o conteúdo dele, mas senão é difícil imaginar que está sendo posto lá e que está sendo requerido. A primeira medida que está sendo requerida lá é a concessão de uma liminar. Liminar é uma satisfação rápida, né? Assim, a ideia é que, assim, sem discutir o mérito da causa, os documentos que foram acostados, que foram levados ao juiz, né, eles revelam com bastante, não digo na totalidade, mas com muita garantia de que houve a violação. Havendo a violação, tá, se isso for acatado por uma medida liminar, que é isso que o vereador deve estar buscando, né, certamente está buscando, tá? Então, assim, o ato vai ser declarado nulo. Esse ato vai ser... Por quê? Porque não tinha a presença dele. Isso é possível. Tornando esse ato nulo, quer dizer, é preciso fazer uma nova votação. E desta vez com a presença dele. Então, assim, é possível que isso aconteça. Agora, veja, existe um segundo instante ainda deste julgamento. O primeiro momento é analisar se está ali presente os requisitos para conceder a liminar. Isso a gente vai ter essa semana, já é rapidão, isso muito ligeiro, é célere. Agora, já a questão de mérito, isso vai levar alguns meses. O juiz pode não se sentir à vontade, professor Paulo, fala assim, espera aí. Olha, vamos analisar o conjunto da obra toda. Porque assim, uma coisa é pontualmente aquilo que está na petição, no pedido dele. Outra coisa é pontualmente o que vem acontecendo com o Sorocaba. O Sorocaba, nos últimos meses, passou a ser motivo de chacota. A gente tem andado por aí, por conta dessa situação que não... muito pequena para uma cidade tão grande, com os problemas que tem, com as pessoas boas que tem, não é? Mas enfim, chegou no estágio que está. Então o juiz pode, diante dessa situação, dizer assim, eu não vou decidir isso liminarmente, vou esperar.
vamos analisar o mérito do mandado de segurança.